Graça e paz, igreja. Amém? Irmãos, é com muita alegria, que estou aqui para estar trazendo, a palavra de hoje, ministrando um pouco da palavra do Senhor com os irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque para mim é um privilégio mesmo estar falando, ministrando a palavra do Senhor, que é uma palavra que restaura, uma palavra que salva, é uma palavra que liberta. Então, é de muita alegria para mim. Também quero agradecer também o pastor Luiz Cláudio pelo todo o apoio e também por toda a oportunidade, que ele tem me dado aqui nessa igreja desde quando eu cheguei aqui. E hoje à noite, irmãos, quero falar com os irmãos, trazer uma reflexão que vai estar lá em João, capítulo 4, versículo 35. E trouxe como tema dessa mensagem, levantai os olhos. Logo que a gente lê aqui o versículo, creio que os irmãos vão compreender melhor por que eu escolhi este tema. Eu não, movido pelo Espírito Santo, que tudo, quando a gente chega aqui no púlpito para pregar, a gente já orou, pediu uma direção do Espírito Santo para que a gente traga uma palavra de renovo na vida dos irmãos. João capítulo 4, versículo 35, vai dizer assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Era o nosso Senhor Jesus falando com os discípulos, chamando a atenção deles para algo que era e é prioridade, para cada um de nós. E o nosso Senhor Jesus ali falando para eles sobre essa prioridade que era necessário ali naquele momento. E hoje quero falar sobre isso, sobre o que é prioridade nas nossas vidas, Nós, como servo do Senhor, o que está sendo prioridade nas nossas vidas e também o que tem travado nossos olhos para isso. Porque se a gente lê aqui o capítulo 4, logo vamos ver que o nosso Senhor Jesus já tinha marcado ali um momento certo, um momento correto de estar falando, tendo esse diálogo, que é um diálogo muito importante aqui no Novo Testamento, que é com a mulher samaritana. Creio que muitos dos irmãos já conhecem essa passagem bíblica e toda essa mensagem que o nosso Senhor Jesus traz aqui está em volta dessa urgência que é levar a palavra do Senhor às pessoas que estão precisando de ouvir a palavra. Da mesma forma que eu e você ouviu da palavra do Senhor, que nós fomos evangelizados com alguém trazendo a palavra para nós, que um dia restaurou as nossas vidas, nós também precisamos levar a palavra do Senhor para as pessoas que hoje necessitam dessa palavra. Como nosso Senhor Jesus aqui falou para os discípulos, que os campos já estão prontos para a colheita. E nos dias de hoje não é diferente. Nosso Senhor Jesus falando aqui para os discípulos, muito tempos atrás, para que eles entendessem o que eles deveriam fazer. É lógico que eles tinham as preocupações deles, como nós também temos. E o que mais traz aos meus olhos, quando eu vejo toda essa cena, ou tudo que ocorreu aqui no capítulo 4, é que isso aconteceu ao meio ao cansaço, que Jesus estava já cansado da viagem, pois ele estava em viagem, ele teve esse encontro com a mulher samaritana, e também todos sabem que ele estava ali na beira de um poço, também que era meio-dia, e imagina aquele calor. Mas só que o nosso Senhor Jesus, ele não deixou de fazer o que ele já tinha planejado em fazer, essa prioridade que ele tinha dado, que era levar essa mensagem para essa mulher. Não só para ela, porque o intuito maior era de chegar
nos samaritanos. E em meio ao nosso dia a dia, né, a nossa correria, nosso trabalho, as nossas rotinas que nós temos, né, Jesus nos fala levantai os olhos. E isso, para muitos de nós, pode ser um choque de realidade, porque nós estamos focando em algo que é corriqueiro no nosso dia a dia, mas nosso Senhor Jesus, Ele traz essa mensagem para nós. Precisamos levantar os nossos olhos, né, e olhar para os campos, que a colheita já está pronta, irmãos. Então já é o momento de levar a palavra do Senhor. No ano da restauração da nossa igreja, precisamos entender isso. Lógico que nós queremos a restauração para a nossa igreja, a restauração espiritual, mas também de nós entendermos que muitas pessoas lá fora precisam de uma restauração. Elas precisam ouvir a palavra do Senhor para que venha restaurar a vida espiritual delas. E isso foi com os discípulos, né? O nosso Senhor Jesus chamou a atenção deles para isso. E o nosso Senhor Jesus ensinou para todos esses discípulos, né, na prática. E então era momento deles entender que a colheita já estava pronta, que eles precisavam ter esse entendimento, e ao mesmo precisa acontecer conosco. Não dá para a gente olhar só para nós, eu quero que minha vida esteja arrumada, eu quero que tudo aconteça na minha vida, mas só que a igreja, irmãos, tem uma missão muito importante e vital para toda a igreja, para todas as pessoas que servem ao Senhor, que é levar o Evangelho a uma nação que está perdida, a uma pessoa que está perdida, uma pessoa que às vezes acha que já não tem mais jeito para a vida dela, uma pessoa que às vezes sufocada por tantos problemas que o mundo moderno traz para nossas vidas. Então, qual é a nossa prioridade em meio a muitas coisas urgentes? Talvez você trabalhe num local que tudo é urgente. Eu trabalho no hospital e vejo como tudo que chega lá no nosso setor, onde eu trabalho lá no almoxarifado, e tudo é urgente. Chega um medicamento, é urgente, tudo é urgente, mas só que, em certo momento, a gente tem que entender qual é a prioridade. Às vezes eu trabalho junto com o farmacêutico, aí eu pergunto para ele, lá no final do dia, quase eu indo embora, eu tenho essa preocupação e pergunto para ele, qual é a prioridade aqui? Porque eu tenho que entrar com a nota fiscal para entrar no sistema, para depois ir para a farmácia. Aí ele fala para mim, isso, essa nota aqui e essa daqui também. Aí eu pego e deixo as outras ali, que são urgentes também, mas só que eu pego e vou trabalhar no que é prioridade. Então, o que está sendo prioridade para nossas vidas? Trazendo para a nossa vida espiritual. Nós temos uma tendência natural de andar de cabeça baixa, olhando para as despesas, olhando até para o celular, que às vezes desvia a nossa atenção para programas da semana, mas Jesus não está dando uma aula teórica de teologia, quando ele falou com os discípulos, nesse versículo aqui de João 4, versículo 35, ele não quis falar isso, mas ele estava dando um entendimento ali para eles, ou trazendo a atenção para eles, que eles precisavam olhar para o que era prioridade, e pois eles estavam esquecendo o que era eterno, e muitas das vezes nós esquecemos o que é eterno, e trazendo prioridade para nossas vidas, que não é tão importante naquele momento. E eu trouxe aqui para os irmãos, porque nós falamos aqui sobre a ceifa, e na Bíblia a ceifa significa colher, reunir, obter o resultado final das ações, representando o juízo divino e a colheita espiritual. Muitas das vezes, quando a gente vê na Bíblia falando sobre a ceifa, sobre a colheita, também vai trazer o entendimento do juízo divino, e a colheita espiritual.
A expressão está intimamente ligada ao princípio da semeadura e colheita. O que o homem planta, ações ou caráter ou palavras, ele colherá, seja para a vida eterna ou para a corrupção. Isso vocês podem estar vendo lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Então, a ceifa, a colheita, vai significar isso, vai significar o juízo divino. E nós, como servos do Senhor, nós temos essa responsabilidade também de estar levando essa palavra para essas pessoas, para esse mundo tão necessitado. Quando nosso Senhor Jesus fala que a colheita já está pronta, é isso, irmão, as pessoas estão precisando da palavra do Senhor. Porque foi assim com a mulher samaritana. Jesus olhou para ela. Esse era o momento de colher. Esse era o momento de plantar e colher ao mesmo tempo. Na palavra do Senhor vai ocorrer isso. Por isso que nosso Senhor Jesus fala aqui no início do versículo 35, que não dizeis vós que há 4 meses ainda para a ceifa. E os discípulos eles estavam entendendo de uma forma natural, porque no nosso olhar humano, para uma pessoa que planta, que depende disso, ele vai plantar, vai arrumar terra, vai plantar, aí vai esperar chegar o tempo da colheita. Mas só que na nossa vida, no reino de Deus, ao mesmo momento que você está plantando, já é o momento de você estar colhendo. Então, não há mais momento de nós estarmos preocupados, ou então esperando o momento certo de falar com alguém, ou então esperando aquele momento para eu poder fazer algo na igreja, ou então a igreja está se preparando para uma viagem missionária, como ocorreu na nossa igreja, e a gente chega em uma cidade que a gente vê tão necessário ali uma igreja atuante. E o quanto chamou a atenção das pessoas que estavam ali vendo o trabalho da nossa igreja. E eles falando, não, é preciso, as igrejas fazem isso. É preciso as igrejas estar na rua. Então, isso que tem que ser a prioridade para nossas vidas, para os nossos dias de hoje. Porque essa preocupação, nosso Senhor Jesus já tinha, aqui quando ele estava com os discípulos. Então, essa preocupação precisa estar conosco. E eu pesquisando sobre a quantidade de evangélicos que tem no Brasil, e cheguei a um dado aqui que tem mais de 47 milhões de evangélicos no Brasil. Se a gente parar para pensar, ali só eram 12 pessoas que Jesus estava ali discipulando. 12 pessoas. E eles fizeram essa revolução ali naquele mundo romano, que estava preocupado com poder, e esses 12, eles fizeram trabalhos maravilhosos, depois que nosso Senhor Jesus foi aos céus. E hoje nós somos 47 milhões de pessoas que dizem que são evangélicos. Para pensar, cada pessoa dessa é um missionário, é uma pessoa que é portador da mensagem, que salva, que liberta. E a gente para pensar quantas pessoas estão perdidas. Se você sair fora, você vai ver, irmãos. As pessoas que não estão servindo ao Senhor, é essa colheita que o nosso Senhor Jesus falou, que os campos já estão prontos para a colheita. Então é esse momento. Não há mais momento de nós esperarmos. É o momento da gente plantar e colher. Não dá para ficar esperando crescer, não, irmãos. É tudo junto, levando a palavra e já ali colhendo, já trazendo para a igreja, a gente discipulando, ensinando a palavra do Senhor. E eu trouxe aqui no primeiro ponto, só para falar aqui com os irmãos, que muitas das vezes a gente traz essa desculpa, como eu já falei, que o ser humano ele é mestre em adiar. A gente vive à espera de um milagre, nós mesmos empurramos para frente,
quando termina esse projeto, eu dou atenção à minha família, ou quando eu me aposentar, eu sirvo a igreja, isso e aquilo. A gente vive fazendo isso, não, sempre protelando, vou deixar mais para frente, quando eu tiver mais adulto, quando eu terminar essa faculdade. Mas no reino de Deus não segue essa lógica. Nós bem sabemos que a lógica do Senhor não é a mesma da nossa. Então, é o momento da gente levantar os nossos olhos e entender que nós precisamos estar alcançando essas pessoas. A igreja do Senhor, a igreja do Valparaíso, precisa estar levando essa mensagem. Nós criamos um calendário de segurança para justificar a nossa omissão, mas o campo espiritual não segue o calendário agrícola dos homens. Jesus olha para nós e diz: o depois é o lugar onde a oportunidade morre. E muitas das vezes eu já deixei de falar da palavra do Senhor e depois isso me incomodou demais. Não era para ter falado da palavra do Senhor para aquela pessoa, para aquele meu amigo, para aquela pessoa do trabalho. Aí muitas das vezes a gente está com pessoas no nosso trabalho, ou a gente trabalha com ele 10, 15, 20 anos, e a gente não fala de Deus para essa pessoa, irmãos. E aí a gente chega, bom dia, tudo bem? Sabe, mas às vezes aquele tudo bem ali só está mascarando algum problema que existe ali na vida dele, porque ele não conhece a mesma esperança que você conhece, né? Ele não conhece a palavra do Senhor da mesma forma que você conhece, e talvez você vai ser a única pessoa que vai estar ali para falar da palavra do Senhor para ele. Então, é o momento da gente plantar e colher, irmãos. Essa é a lógica do nosso Deus. Essa é a lógica do reino do céu. Estar plantando e já estar colhendo. No mesmo momento que você está ali falando para ela da palavra do Senhor, você já está colhendo, já está falando, vai à igreja. Não, ora mais um pouco, lê a palavra do Senhor. E isso, irmãos, aconteceu comigo. Uma pessoa do trabalho, eu sempre falava: ei, bom dia, tudo bem? Naquela conversa de trabalho, a gente chega lá no nosso setor ali, para trabalhar, conversa com todo mundo, dá o bom dia. Aí a pessoa: não, está tudo bem. E muitas das vezes, até nós mesmos falamos isso. A nossa vida está ali bagunçada, e a gente fala tudo bem. E eu comecei a perceber que às vezes não estava tudo bem com essa pessoa. Aí, de certo momento, eu tentei puxar alguma conversa, trazendo algo para ver se ela me falava algo sobre a vida dela, porque não era para eu conhecer ou para sair criando conversas no corredor, não era isso, irmãos. Era para eu poder falar para ela que Jesus pode ajudar ela. Que o nosso Senhor Jesus, Ele pode libertar, Ele pode trazer uma salvação, Ele pode ajudar, e foi isso que eu falei. E depois daí, irmãos, a conversa com essa pessoa mudou. A gente já falava de Deus, a gente já falava da palavra do Senhor, aí já pedi para estar orando pela vida dela. Então é isso, a gente não pode adiar, a gente precisa levantar os nossos olhos, e olhar ao nosso horizonte. Ver e olhar é bem diferente. Olhar, você vai ter aquele olhar mais crítico, você vai olhar trazendo o que está no teu coração, para ver o que realmente está acontecendo naquele momento. Não é só ver, nós precisamos olhar e entender essa diferença nas nossas vidas. E o segundo ponto que eu trouxe aqui para essa reflexão é: levantai os olhos, que é o tema da pregação. Eu, porém, vos digo: levantai os olhos. Olhar é um ato físico, mas enxergar é um ato da alma. Então, precisamos enxergar com a nossa alma. Precisamos ver as coisas que acontecem ao nosso redor, irmãos, de outra forma. Porque você é o portador da palavra do Senhor. Cada um de nós, cada um é um missionário. Cada um pode estar levando a palavra do Senhor. A gente não precisa estar estudando teologia, passar 4, 5 anos estudando alguma matéria da teologia para a gente poder levar uma palavra para alguém. Tudo que nós já aprendemos da palavra do Senhor aqui, a gente pode levar sim para alguém, porque foi essa palavra que tirou cada um de nós do pecado. Então, os campos já estão prontos para isso, irmãos. Não dá tempo mais de nós ficarmos esperando ou deixando para depois. A colheita, e o terceiro ponto
que eu quero trazer aqui para os irmãos, que a colheita já chegou, os campos já estão brancos para a ceifa. No cultivo normal, você planta e espera meses, mas no reino de Deus, é tempo de plantar e de colher, se encontra, é ao mesmo tempo. Sabe aquela pessoa que você rotulou que é muito difícil, ou aquele colega que parece não querer saber da vida espiritual? Jesus está dizendo, eu já trabalhei ali, né? O nosso Senhor Jesus já colocou situações que ela já começou a entender que ela precisa ter uma vida diferente. Aí muitas das vezes só precisa de você que está ali próximo dessa pessoa, né? Falar do nosso Jesus para ela, falar do Evangelho, falar, não, eu já passei por isso, eu já passei por essas dificuldades, mas o nosso Senhor Jesus, Ele me libertou. Então precisamos, né, ter esse olhar de compaixão, porque o nosso Senhor Jesus, quando Ele olhava para as pessoas, Ele tinha esse olhar de compaixão, porque as pessoas estavam precisando dessa esperança. Então, precisamos ter esse olhar de compaixão, como quando a gente vê essas pessoas que, às vezes, a gente acha que essa pessoa é muito difícil, essa pessoa não vai se converter. Mas já teve pessoas, irmãos, que até eu mesmo achava que não iria se converter, e muitas das vezes, às vezes eu vejo na rua, e a pessoa está na igreja, a pessoa se converteu, e a pessoa está vivendo uma vida totalmente diferente do que ela vivia antes. Né? Então, esse é o poder do Evangelho, né? Esse é o poder da palavra do nosso Deus. E o problema nunca foi a falta de fruto, né? Mas a nossa demora em perceber que a fruta já está madura. O Espírito Santo não tira férias, ele sempre chega antes de nós. O Espírito Santo já trabalhou na vida daquela pessoa, bem antes de nós, irmãos. É porque existe um projeto que foi feito lá nos céus para trazer o homem de volta para próximo de Deus. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar. E trouxe, só para trazer uma ilustração aqui, né, enquanto os discípulos voltavam com sacolas de comida, focado no estômago, e uma mulher com um passado desesperador estava trazendo uma cidade inteira para os pés de Jesus. Essa é a cena que nós encontramos no capítulo 4 aqui de João, que o nosso Senhor Jesus conversou com a mulher samaritana, ele levou a palavra dele, e o interessante, irmãos, que foi a primeira vez ali que o nosso Senhor Jesus fala que ele é o Messias prometido para alguém. Se você ler o capítulo 4 aqui, os discípulos, como eles já tinham andado um bom tempo, eles falaram para o nosso Jesus que ia buscar comida, essa era a preocupação deles ali naquele momento, mas enquanto eles estavam preocupados ali, né, em trazer alimento, o nosso Senhor Jesus estava, de certa forma, trazendo o reino de Deus ali para a vida da mulher samaritana. E se você ler aqui no versículo 39, olha só o que aconteceu com os samaritanos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. E o nosso Senhor Jesus usou uma mulher, né, que para eles ele já não tinha valor, até para os próprios samaritanos. Nós entendemos ali que os judeus e os samaritanos eles não se davam bem, né? Até porque os discípulos, quando viu o nosso Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana, eles se escandalizaram. Mas só que o nosso Senhor Jesus já tinha chegado bem antes, né? Ele sabia do coração dessa mulher. E hoje em dia a gente vê essa luta das mulheres ter a igualdade e tudo, e a gente vê se falar sobre empoderamento da mulher. Irmãos, eu vejo nessa mulher com um empoderamento enorme. Sabe por quê? Porque ela não tinha nenhum valor ali para a sociedade, ali dentro dos samaritanos. Mas ela ouviu a palavra do Senhor e foi correndo para falar para toda aquela cidade. E a gente vê aqui no versículo 39 que muitos dos samaritanos creram em Jesus, mas primeiramente a mulher samaritana, que era excluída ali da sociedade, ela foi falar para eles. Ela nem pensou
eu creio em todo o passado, em tudo que ela já tinha passado ali, né, como ela era tão excluída, ou de repente ninguém vai me ouvir. Como muitas das vezes a gente fica pensando, não vou sair, não vou falar para alguém, porque a pessoa não vai me ouvir, ela não vai querer ouvir do Evangelho, mas só que você olhando para a mulher samaritana, ela não pensou nada disso, irmãos. Ela só pensou que o nosso Senhor Jesus poderia levar esperança para as pessoas ali da cidade dela. Então ela teve o olhar que já era pronto a colheita já estava pronta, só era necessário, só precisava de alguém, né, vamos dizer, só precisava de alguém para estar trabalhando, e ela se pôs ali para isso. Eu acho incrível, sinceramente, quando eu vejo essa mensagem da mulher samaritana, essa coragem que ela teve de ir lá naquele povo que já tinha excluído ela. Porque se você parar para ler no capítulo 4, você vai ver que ela ia buscar água em horários que não ia ter ninguém, porque ela tinha vergonha ali da vida dela. Ela não queria estar nem no meio das mulheres, porque geralmente eram as mulheres que iam buscar água ali. Mas ela acreditou, né? Ela creu no nosso Senhor Jesus Cristo, pois ela acreditou que Ele era o Messias. E o povo samaritano ali também, ele estava esperando o Messias prometido, mas ela, com muita coragem, ela levou essa mensagem e muitos creram. E tem várias outras passagens que você vai ver falando sobre os samaritanos. Se você ver lá em Atos também, você vai ver o trabalho lá também dos apóstolos no meio deles. E tudo isso começou primeiramente com uma mulher que era excluída da sociedade. O campo não é um conceito geográfico. O campo tem nome, tem rosto e muitas das vezes senta na mesa com você. Às vezes é alguém da sua família, né? Às vezes é a pessoa que todo dia está ali comendo junto com você. E daí muitas das vezes a gente não fala do Evangelho, a gente fala de tanta coisa, irmãos, o dia inteiro, mas a gente não para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa noite, né, o nosso Senhor Jesus fala a mesma coisa para nós. Nós levantarmos os nossos olhos, erguer os nossos olhos e ter um olhar espiritual sobre a sociedade que nós vivemos e também qual é a minha responsabilidade como servo do Senhor nessa sociedade ou nessa nação que vivemos de 47 milhões de evangélicos, irmãos. Não era para ter problema nenhum, não era para a gente ouvir o que a gente ouviu na cidade que a gente foi evangelizar. As igrejas precisam fazer isso. São 47 milhões de evangélicos no Brasil. E onde a gente foi evangelizar, ficamos sabendo que tinha um alto índice de suicídio naquela cidade. Uma cidade próspera financeiramente. Uma cidade que tem um destaque enorme no estado do Goiás. Certa vez eu fiz estágio lá no Ministério da Fazenda e tinha uma servidora, ela falava isso para mim. Você sabe o que acontece? Todo fim de ano ali no Lago Sul, muitas pessoas tiram a sua vida ali. Muitos tiram a sua vida dentro da própria piscina. Isso já faz algum tempo. Por isso que o nosso Senhor Jesus fala que é o momento da colheita, né? Os campos já estão prontos para a colheita. E para finalizar aqui, irmãos, não é só o trabalho, né? O nosso Senhor Jesus, Deus sempre recompensa quem trabalha, né? Então, se nós lermos lá em João no capítulo 4, no versículo 36, né, o ceifeiro recebe a recompensa e frutos para a vida eterna. Então, você que está colhendo, você vai receber o galardão, você vai receber a vida eterna. Não é só trabalhar, mas nosso Senhor Jesus vai recompensar cada um de nós. E se a gente está deixando para depois algo que é espiritual, imagina o que a gente tem deixado da nossa própria vida rotineira,
por que você está deixando para fazer muita coisa para depois? Pois nós não somos o Senhor do tempo, nós não temos controle de nada, irmãos. Então, para finalizar, quero falar para os irmãos, é o momento de você fazer. Não deixe para depois. Não deixe para depois, que você possa fazer hoje. Porque este é o momento da colheita, né? Colheita espiritual. E também pode ser o momento da sua colheita, de tanto de o que você tem investido na sua vida, o que você tem investido na sua vida profissional, na sua vida espiritual, ou então na sua vida familiar. Não deixe para depois, irmãos. Se Deus colocou no seu coração, é o momento de você falar com alguém, é seu filho, ou é o seu esposo que não serve a Deus, ou então é o seu irmão que não serve a Deus. Não deixe, irmãos, aproveite os momentos. Eu falei com os irmãos aqui, eu já deixei muita oportunidade passar, de não falar do Evangelho para algumas pessoas, e essas pessoas saírem e depois o Espírito Santo me incomodar. Era o momento de falar. Por muitas das vezes por medo, ou por muitas vezes por timidez de não falar. Mas um dia eu falei para o nosso Senhor Jesus, eu falei para Deus, Senhor, não deixe que isso passe despercebido na minha vida. Todo momento que eu puder falar da palavra do Evangelho, o Senhor me encoraja, o Senhor me possibilite esse empoderamento, né, que as mulheres hoje estão buscando, e glória a Deus por isso. Não estou falando, não é uma crítica, só quis trazer que a mulher samaritana é uma mulher empoderada, amém? Uma mulher corajosa. Eu, sinceramente, eu fico maravilhado quando eu vejo isso, e às vezes quando eu estou estudando, quando falar sobre empoderamento, eu lembro da mulher samaritana. Ela não teve medo de nada, irmãos. Ela era excluída da sociedade, então, ela foi lá e falou do Evangelho. E, para concluir, o campo está batendo a porta. O campo não está lá fora, em outro país ou em outra localidade. O campo é hoje, o campo é o agora. A pergunta para nós hoje não é se temos capacidade ou se estamos prontos. A pergunta é, estamos dispostos a levantar a cabeça e realmente ver diante de nós o que é prioridade? E a nossa prioridade é o reino do céu. A nossa prioridade é estar plantando e colhendo ao mesmo tempo, né? Graças a Deus que a nossa lógica não é a verdadeira, né? Que a lógica do reino do céu é outra. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês e espero ter contribuído um pouquinho aí na vida espiritual de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. A palavra de Deus não volta vazia, que a gente possa fazer o que foi nos